Olha, o nosso cérebro, sem dúvida nenhuma, ele é uma ferramenta misteriosa e extremamente poderosa, e mais do que isso, ela é incrível. Só que não é intuitivo. E mesmo assim, a maioria de nós achamos que a gente toma as nossas decisões, né, controlando o nosso cérebro. A gente acha que é a gente que está decidindo tudo aquilo que a gente quer. Mas olha, eu sinto te dizer que isso raramente é uma verdade. Um exemplo disso é toda virada do ano você faz aquela listinha de promessas, né, de coisas que você já sabe que você não vai cumprir nem a metade. Ou então você vive procrastinando, vive se acomodando no momento em que você mais precisa da energia que o seu cérebro te forneceria para você poder dar a volta por cima, para você executar alguma coisa, para você não se deixar abater aí com o coronavírus e por aí. Bom, e todo esse caos ele acontece porque as pessoas elas simplesmente não sabem como que o cérebro funciona e nem como que as decisões são processadas internamente. E aí com isso elas não conseguem controlar, né, o seu foco, não, elas se distraem, elas procrastinam o tempo todo, elas não controlam as suas emoções e vivem à mercê delas. Só que aí continua vivendo sempre naquela expectativa de que algo milagroso vai acontecer para poder mudar tudo que está acontecendo na vida dela. Ah, se Deus quiser, eu vou conseguir sair dessa. Olha, Deus até quer, mas se você não quiser e principalmente se você não agir, nada vai acontecer. Sem defender aqui nenhuma religião, né? Só falando realmente de fatos históricos, até quando Cristo ele ia operar o milagre na vida de alguma pessoa, ele exigia que antes uma ação fosse tomada por essa pessoa. Então, por exemplo, Lázaro, levanta-te e anda-te. Joga a sua rede e pesca. Enche as talhas e aí vira vinho. Então, para você poder entender o básico de como é que o nosso cérebro funciona, e ó, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, tá? Porque realmente não é o foco. Se você quiser entender em todos esses detalhes, acessa aí o seu bônus do curso básico de Biohacking, que ali sim, você vai ter toda a explicação de como que funciona, ok? Mas entenda que o cérebro, o meu, o seu, de qualquer ser humano do planeta Terra, ele tem uma programação base que vem de fábrica, que é o seguinte, eu vou até pedir pro pessoal da edição colocar aqui em letras garrafais aqui embaixo para você. Fazer com que você sobreviva tempo suficiente para você propagar a espécie. Ponto final. Isso é o que o seu cérebro tenta fazer 24 horas por dia. Conseguiu entender? Mentira, eu sei que você não entendeu nada. Então, vamos por partes para você poder entender. A maioria de nós resume sucesso ao quê? Poder, dinheiro e sexo. E não entra aqui numa paranoia de julgamento e dizer Ai, não, eu não acho que sucesso é poder, dinheiro e sexo. Eu acho que sucesso é ajudar os outros, é fazer o bem. Para que isso fica até feio pra você, tá? Até a gente chegar, né, no nível de consciência que vai contra essa programação base do seu cérebro, a gente passa, assim, praticamente boa parte da nossa vida tomando decisões conscientes ou inconscientemente pra gente buscar poder, dinheiro e sexo. Acabou, isso é fato, beleza? E por que isso? De novo, gente, bota aí em letras garrafais. O seu cérebro, ele tem um programa base, uma programação base para fazer com que você sobreviva tempo suficiente para poder propagar a espécie. E na prática, o que é isso? Se você tem poder para o seu cérebro, isso é sinônimo de segurança. Você não tem que fugir, não tem que se esconder. Se você tem dinheiro, isso te garante você ter comida, você ter uma casa. Logo, você está seguro, você não vai morrer de fome, você não vai morrer porque está dormindo ao relento. E você ser atraente, bonito, sarado, gostoso, gostosa, te garante o quê? Garante com que você arrume alguém para poder transar, para poder propagar a espécie. Consegue entender? Aí você fala assim, ah não, Cíntia, mas eu já tenho filhos, isso comigo não funciona assim. É claro que funciona.
Porque se, por exemplo, se nós vivermos uma pandemia como a do Covid, quantas pessoas estão morrendo no mundo inteiro? Para o seu cérebro, a nossa espécie ela está em perigo. E aí, quando você está numa situação aonde você precisa fugir ou lutar para poder sobreviver, para o seu cérebro acende uma luzinha de alerta, dizendo que você está em perigo. E se eu estou em perigo, eu posso morrer. E se eu morrer, eu não vou propagar a minha espécie. Agora, abrindo um parênteses aqui, olha que vida de merda, né? Esquece aí por um momento a crise, os desafios e a pandemia e veja que a maioria das pessoas passam sim uma vida inteira tomando decisões para poder ter poder, dinheiro e sexo, achando que todas essas decisões que elas estão tomando porque elas querem, quando na verdade essas decisões estão sendo conduzidas por uma programação primitiva do seu cérebro. Agora, eu tô dizendo aqui que é crime ou que é errado você correr atrás dessas coisas, ou então que a partir agora, deste momento, você deve parar de buscar todas essas coisas? É claro que não, tá bom? Eu não sou hipócrita e nem tampouco sou imbecil, tá? Claro que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, é claro que a gente precisa se sentir seguro, é claro que a gente quer transar, é claro que a gente quer se sentir gostoso, gostosa. O erro tá a gente passar uma vida inteira buscando apenas essas 3 coisas e achar que se a gente alcançar essas 3 coisas, a gente alcançou o sucesso, a gente alcançou a felicidade, a gente alcançou a realização. E se você acredita que alcançar só essas 3 coisas é tudo que você realmente precisa para você ser feliz e ter sucesso, pergunta então aí pro Chorão do Charlie Brown Jr., pergunta pro Michael Jackson, pergunta para grandes atores, cantores famosos que você conhece que já se suicidou. Então fecha o parênteses, tá bom? Por isso que em situações de crise e desafios, né, pandemia, as pessoas piram, porque elas não sabem e nem têm uma expectativa daquilo que pode ou não pode acontecer. E aí o seu cérebro, ele fica sempre nesse estado de alerta, sempre pronto para poder fugir ou lutar. E é daí que surge a ansiedade, o estresse, a depressão. O que você precisa fazer nesse momento é dar o mínimo de previsibilidade para o seu cérebro, para que ele se sinta um pouco mais seguro e tire você desse estado de alerta. E é aqui que a gente entra com as rotinas. Porque para e pensa, você estava vivendo uma rotina, certo? Você acordava, se arrumava, tomava café ou não, né? Saía para trabalhar, almoçava, voltava para o trabalho, depois ia para casa, jantava. Todas essas coisas eram algo previstas de acontecer durante o seu dia, né? Da sua semana, no seu mês. Só que a partir do momento que você deixa de fazer essas coisas, porque você tá, sei lá, em isolamento, porque você tá na quarentena, o seu cérebro ele entra num estado de alerta, porque você acorda a hora que você dá vontade de acordar, vai, come alguma coisa, daqui a pouco senta para ver televisão, lê alguma coisa, almoça a hora que tem fome, vê de novo televisão, dorme um pouco, conversa com alguém, vai fuxicar nas redes sociais, vê uma live sertaneja, né? Então você vai fazendo essas coisas dia após dia do jeito que dá, da forma como vai acontecendo. E aí, quando você faz isso, você não tem previsibilidade. Isso tá errado. O nosso cérebro precisa do mínimo de previsibilidade possível para ele não entrar nesse estado total de alerta. E é por isso que nós vamos ter aqui rotinas emocional, mental e física. Então agora, volta lá no seu manual e continue a sua leitura para você saber quais são as rotinas que você deve seguir a partir de hoje para você não pirar.